É um prazer estar aqui. Obrigada, Sidney, pela apresentação. A gente vai conversar um pouco sobre a transição energética e a questão da diversidade de gênero, né? E o quanto isso é importante, essa discussão, para que ela seja realmente efetiva, a gente precisa mudar os agentes do setor, né? A gente hoje saiu a lista do edital Fonte, que é o Fórum de Discussão de Transição Energética do Ministério de Minas e Energia. E a gente se candidatou como Rede Messol. Eu sou uma das coordenadoras e fundadoras da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar. E a gente está aqui com mulheres que trabalham nesse setor e que estão fazendo também a transição energética. Então, a gente vai conversar um pouquinho. Eu agradeço a presença de todas que estão aqui, que são mulheres ímpares para o setor. E a gente vai começar. Eu vou deixar que cada uma se apresente, porque a gente tem pouco tempo e bastante coisa para falar. Então, a primeira pergunta que eu quero que as colegas aqui falem e também já aproveitem para se apresentar é sobre a questão da transição energética, né? Se a gente quer a transição para um setor energético mais sustentável, exige inovação, investimento e mudanças estruturais. Quais são, na visão de vocês, os principais desafios e oportunidades desse processo no contexto atual e o que vocês estão fazendo, né, nesse sentido? Então, eu vou passar aqui primeiro para a Daniela. Aline, muito obrigada a todos que estão aqui presentes conosco, tanto como palestrantes quanto aqui como ouvintes. É muito bom a gente poder compartilhar desses momentos. Agradecer a organização do Fórum GD, a organização aqui da Biotech. Nós estamos muito felizes aqui. Eu vou falar até um pouquinho pelo Sind Energia, né? Que quando nós fomos convidados a apoiar a Biotech e falar dessa junção de bioenergias com biocombustíveis, a gente ficou muito feliz. E quando a gente viu que cresceu, né, perpassou as bioenergias e a gente começou a falar sobre várias fontes renováveis, a gente viu ainda mais esse sentido que faz adicionar, né, unir. Né. Então, assim, a gente está muito feliz porque isso, de certa forma, é o que reflete o que está acontecendo no nosso setor de energia mundial. Não é no brasileiro, não é no Rio Grande do Sul. A transição energética, né, para ela ser justa, ela precisa ser inclusiva, ela precisa ser acessível. E entre todos os formatos de transição necessário, não é só da fonte, a gente deixar de usar fontes convencionais, fósseis, né, e passar a acreditar mais nas fontes renováveis, na composição delas, porque é essa composição que vai trazer a nossa confiabilidade de entrega, né, que de certa forma é o que a gente precisa para o dia a dia. Né? Então, é esse mix que a gente quer, não só na fonte de geração de energia, nos modelos de comercialização, de distribuição, de entrega, mas nos profissionais que estão atrás. Então, assim, nada melhor do que a gente compor, nada melhor do que a gente tentar somar. E a transição energética ela não passa por uma troca de um sexo para outro. Ela passa por uma soma de atividades. Uma soma de bons profissionais que vão estar se complementando, vão estar trazendo informações que vão somar e que vão entregar uma sociedade justa, que é o que a gente quer. Então, eu fico feliz, né, eu aqui como Sind Energia, o Sind Energia é o sindicato da indústria, né, das renováveis do Rio Grande do Sul. Pode parecer no primeiro momento uma coisa dura, né? Sind sempre é chato, sempre está cobrando. Não, se tem uma coisa que não acontece lá no Sind Energia é a cobrança pura e simples, que a gente não aceita. A gente quer a cobrança propositiva, que é mais ou menos o que a gente quer para poder trabalhar bem, né? Então, assim, temos que mudar? Temos que mudar. Como que a gente faz? Então, já contribui aí, tem a ideia? Não é só ter a ideia, não. A gente quer que sente na mesa para conversar. E, de certa forma, né, o que aconteceu lá no sindicato? O nosso sindicato ele é muito recente, tem 12 anos aí de criação, está indo para os 13 anos, e na composição eu vou dizer para vocês que eu sempre estive junto, né, desde o início, só que era eu, mais uma outra mulher, principalmente na chapa, né, nas pessoas que são elegíveis, que tem que ter um período mínimo de permanência na entidade, tem que ter um tipo de participação, então não tinha muitas mulheres que estavam se interessando. E hoje, né, que eu estou aí indo para o meu 2º ano de presidência, fico muito feliz de dizer para vocês que a nossa chapa, que é composta sempre por 18 pessoas, já está com 3 mulheres, né? Então, estamos subindo, né? Estamos galgando aí.
Mas quando a gente pensa em diretorias e quando a gente pensa em gestão, que a gente tem 112 pessoas, 113 pessoas na nossa gestão do sindicato, entre conselheiros, diretores, prestadores de serviço, acho que são 113 pessoas, a gente já está com um número muito maior de mulheres. Então, isso daí eu acho que é um reflexo, né, que não foi... Claro que é uma coisa que a gente constrói, mas ela não é uma construção dura, não é uma construção... A gente até entende que políticas setoriais, às vezes, orientam cotizações, né, porque é onde a gente consegue grandes mudanças culturais. Mas a gente viu que, às vezes, a naturalidade também é uma forma de... a naturalidade no sentido da gente provocando, abrindo porta e dando aquele empurrãozinho, né? Também funciona. Então, eu vou dizer para vocês assim que a gente fica muito feliz, claro que a gente quer aumentar, porque a gente entende que não é porque a gente aumentando a participação de mulheres vai ter algum reflexo obrigatório, mas vai ter um reflexo natural. Né? Então, a gente está tentando aumentar, estamos conseguindo, mas eu vou dizer para vocês que aqui no Sindinergia, esse movimento está sendo muito orgânico de provocação, não de obrigação. É bem importante isso, né, Daniela? Mas a gente tem que lembrar que hoje, no setor de energia, as mulheres só ocupam 7% do setor na área técnica. E se a gente for olhar na parte de direções, de cargos diretriz, é menos de 6%. Posso passar só uma informação? Nossa diretora técnica é uma mulher. Que bom. Que bom que esse número não representa o Sindinergia, né? Que bom que a gente tem algumas outras realidades acontecendo, mas a gente precisa dessa diversidade. E essa diversidade, ela muito já foi estudada, que é uma diversidade que está realmente sustentada não só na justiça, porque as mulheres são metade da população brasileira, mas também na questão econômica, né? Da gente ter crescimento econômico, e isso é estudos da McKinsey, estudos de vários países que mostram que isso é possível, né? E se a gente vai continuar crescendo, que a gente espera que cresça o setor de energia, a gente precisa que as mulheres sejam uma força de trabalho também. Então, é por isso que a gente está aqui discutindo. E eu vou passar agora a palavra aqui para a minha colega de universidade, a professora Gabriela, e a gente vai passando aqui para cada uma falar um pouquinho do seu trabalho e da sua contribuição na transição energética. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui junto da Aline, da Larissa, né, de tantas outras mulheres maravilhosas. Eu sou professora, então, do curso de Engenharia de Gestão de Energia, lá na URGS Campus Litoral, em Tramandaí, não sei se todos conhecem, mas eu acho que uma forma de a gente ajudar o setor é na formação de engenheiros e engenheiras, né, que podem contribuir para um desenvolvimento sustentável, para uma transição energética justa, né? Então, a gente precisa integrar muito a universidade junto com as empresas, com a indústria, né? A gente precisa trabalhar de uma forma colaborativa, né? Sempre pensando em uma transição que seja, né, favorável para todos. Então, nesse sentido, né, os alunos, né, hoje eu trouxe também, né, os nossos alunos ali do curso, a gente forma engenheiros que têm tanto esse viés assim, para a sustentabilidade, como também para o respeito, para a equidade, né, porque eu acho que isso é fundamental. Muitas vezes na nossa graduação, né, na nossa formação, não é isso que a gente aprende, né? E quando a gente fala de engenharia, muitas vezes, né, a gente tem uma maioria de homens, fica até um pouco mais difícil das meninas se verem naquele local, né, se verem naquele lugar. Então, uma das formas, né, que a gente tem também de motivar, de incentivar, né, de inspirar essas alunas, são com alguns projetos que a gente tem. A professora Aline Pan coordena um projeto em que eu faço parte, que é o Energizando a Equidade de Gênero, Meninas e Mulheres na Transição Energética. É um projeto, né, financiado pelo CNPq, junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, a gente trabalha com meninas da educação básica, né, incentivando elas para essas áreas de engenharia, principalmente, né, para a área de energia,
que é, né, o que a gente vem trabalhando. Obrigada, Gabriela. Exatamente, né? A gente tem uma pesquisa muito importante feita pela Unesco com crianças de 5 a 9 anos, onde perguntam a elas o que é engenharia, e dentro das respostas, 90% dessas crianças dizem que é profissão de menino, né? Independente do sexo. Isso é uma coisa muito preocupante. Então, a gente realmente precisa lá na base trabalhar, e a gente vem trabalhando. Esse projeto é muito bonito. Eu convido todo mundo a conhecê-lo, a contribuir, se possível, porque é um projeto que está o CREA junto, né? Está a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está a Universidade Federal de Santa Maria, está a Universidade de Santa Catarina, está a Rede Messol, está a Rede de Mulheres do Biogás. Então, é um projeto bem interessante que combina o Ministério de Minas e Energia e o Ministério de Educação, que a gente precisa cada vez mais fazer ações em conjunto, né? É o que até a Daniela comentou, né? A gente precisa agregar. A transição energética, ela vem para diversificar a matriz energética, mas para também diversificar os negócios, diversificar não só a fonte, diversificar todas essas possibilidades. Mas agora eu vou passar a palavra para a Cassandra, que é uma mulher que trabalha com eficiência energética, que tem projetos super inovadores, que está fazendo a diferença na transição energética, e vou deixar ela falar um pouquinho. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Cassandra, então eu sou dona da Watson, que é uma empresa de monitoramento de energia e gestão energética na área de eficiência energética. E um dos grandes desafios que eu vejo nesse setor é trazer uma informação de qualidade. Porque se nós não tivermos dados confiáveis, dados que possam ser administrados, toda a administração se perde. Ou seja, o ativo principal da empresa, que é o tempo, ele vai por água abaixo, né? Nós precisamos de um monitoramento, de um diagnóstico energético de alta precisão, para que possamos administrar e entender que a eficiência energética nas empresas pode ser um diferencial competitivo. Porque se eu tenho, como por exemplo, tenho casos em hospitais, tem um caso num hospital beneficente, onde nós apenas com a gestão e a informação reduzimos 40% da conta total de energia. Então, é muito engraçado eu estar aqui hoje, num fórum de geração de energia, falando em gestão, em como é que você pode economizar, reduzir antes de produzir. Então, esse é um conceito que precisa ser trabalhado na gestão energética, até porque pode resultar no diferencial da venda. Ou seja, se eu dimensionei a minha geração com 40% de ineficiência, pode ser que eu não consiga vender. Mas se eu tiver a real necessidade do que a empresa precisa, sim. Então, eu proponho a inteligência aplicada às decisões. A eficiência energética com um diagnóstico energético de qualidade, ela pode trazer uma decisão, ela empodera o empresário na decisão final. E ela também contribui para indicadores de economia. Ou seja, como é que eu posso ser eficiente, como é que eu posso ser competitivo se eu não tenho esse olhar para dentro da empresa, se eu não faço a minha análise de gestão, como é que eu posso ser competitivo? Esse é a minha contribuição, o desafio que eu trago aqui hoje para todos nós. Obrigada, Cassandra. É tão importante isso, né? Se a gente avalia os dados da Agência Internacional de Energia, ela sempre diz que toda a pesquisa deveria iniciar pela eficiência energética, né? A ISO, se a gente vê toda a família da ISO 50000, que é de gestão de energia, que tem depois a auditoria energética, que tem todas as suas particularidades, dentro dela sempre fala, para que a gente possa melhorar o desempenho energético, a gente precisa do diagnóstico. Então, a eficiência energética é o resultado do diagnóstico. Então, ela é extremamente importante. E quando a gente está falando de transição energética, é isso. A gente não pode só mudar a fonte. A gente tem que usar a fonte de um modo mais inteligente, né? Esse é o principal. E aí, continuando nesse assunto, eu trago a palavra para a Larissa,
que é uma honra ter a Larissa aqui conosco. A Larissa foi nossa aluna lá no curso de Engenharia e Gestão de Energia da URGS. A Larissa é uma super profissional que hoje trabalha com eficiência energética em uma empresa aqui pertinho de Canoas, então eu vou deixar ela se apresentar e falar o que ela vem trabalhando nesse aspecto. Boa tarde a todos. Então, como a Aline me apresentou, eu me chamo Larissa, eu sou engenheira de gestão de energia, já estou formada há 2 anos, e para mim é uma honra estar aqui dividindo esse painel com essas mulheres. E eu gostaria de compartilhar com vocês que eu faço das palavras da Cassandra as minhas. Eu luto muito por essa questão da eficiência energética, porque eu penso que quando a gente quer tratar de transição energética, antes mesmo de pensar em colocar um módulo fotovoltaico no telhado ou pensar em 1001 formas de evitar emissões de gás carbônico através do transporte, a gente tem que pensar em mitigar o desperdício. A gente tem que fazer com que primeiro seja resolvido o que tu está desperdiçando no teu ambiente, seja por questões comportamentais dos usuários que estão usando esse local, seja por equipamentos obsoletos que já está na hora de trocar e já passaram da sua vida útil. E como oportunidade de trabalhar nessa questão da eficiência energética, eu trago o que eu faço hoje no meu trabalho. Eu trabalho no Maesco, que é uma empresa de eficiência energética, que é a DSA Engenharia em Canoas. Nessa empresa, a gente trabalha fazendo diagnóstico energético para submeter projetos para o PE da ANEEL, que é o Programa de Eficiência Energética da ANEEL. E esse programa, ele é um programa obrigatório para todas as concessionárias de energia elétrica do Brasil, em que 0,5% de tudo que ela arrecada tem que ser destinado para esse projeto de eficiência energética. Para vocês terem uma noção, a gente trabalha em vários estados do Brasil. E no último ano, a Enel de São Paulo, que é uma das concessionárias que atende lá São Paulo, abriu um edital com 50 milhões de reais disponíveis para projetos. Ou seja, o dinheiro está aí, a gente só tem que ir atrás e fazer. Outra oportunidade bem interessante que vale destacar ainda mais para os integradores que estão aqui presentes, tem um edital do Procel aberto com 100 milhões de reais disponíveis para prédios públicos. E a ideia desse edital é fazer com que seja zerada a energia, seja através da eficiência energética, através do retrofit de equipamentos, seja através da eficiência energética da envoltória do prédio, ou seja, eu tenho um vidro normal, vou colocar um vidro duplo, ou tenho um ambiente totalmente fechado que não aproveita a luz natural, vou atuar na parte civil para abrir mais janelas, e além da energia solar propriamente dita. Muito interessante, né? Às vezes o integrador, a gente está vivendo um problema técnico atual bem complexo, que é a questão do fluxo reverso, né? Eu até compartilhei, acabou de sair a revista O Setor Elétrico, eu fiz na minha coluna, eu falei sobre isso nesse mês, no mês de março, e a gente acaba querendo, com certeza agora, o painel anterior falando sobre a questão, né, das novas normas, da segurança que a gente tanto precisa e que a gente passou por isso ano passado aqui no Rio Grande do Sul e teve grandes problemas devido à enchente, e a gente acaba ficando centrado unicamente na questão de vender módulos fotovoltaicos, inversores ou, enfim, né? A gente fica muito nesse negócio e é claro que ele é importante. Eu estou no setor de solar fotovoltaica desde 98, né? Então já faz alguns anos. E ele precisa e ele vai crescer ainda mais, mas a gente tem muitas possibilidades de negócio. Vocês podem, junto nas empresas integradoras, associar a eficiência energética, porque é uma venda muito casada, assim, se aproxima muito. E aí vocês não vão ter só um produto, e esse produto ele vai melhorando, porque tu não precisa... Tu faz o primeiro diagnóstico, tu não precisa fazer todas as mudanças na primeira vez, tu pode ir fazendo pouco a pouco, né? Então, por exemplo, para esses editais do Procel, mas é só prédio público. Mas quem é que vai fazer nos prédios públicos? Vai ter cada vez mais recurso de todos os ministérios para mitigar, né, as emissões de CO2. E quem vai estar fazendo esse trabalho? Vocês, integradores, poderiam fazer. Então, tem muitas possibilidades de negócio, muitas possibilidades de trabalho e que, às vezes, a gente não vislumbra, fica só no mesmo nicho. Mas a gente vai deixar também a Amanda aqui falar, né? Amanda, muito obrigada por estar aqui conosco e a gente gostaria de saber da tua experiência nesse setor, o que tu pode contribuir, o que tu vem contribuindo na transição energética.
Perfeito. Muito obrigada, então. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Então, meu nome é Amanda, Amanda Dornelles. Eu sou engenheira eletricista, formada pela Federal de Santa Maria há 8 anos. Então, já tô trilhando ainda uma caminhada e nesse sentido. Hoje, eu estou aqui representando, digamos, dois papéis, dois lados, que é a parte de engenharia, pela minha própria empresa, onde a gente tem os desafios de empreender, mas, enfim, realizando projetos aí de energias renováveis, né, de forma geral, também de eficiência energética, e aí depois até fazendo um link com o meu outro papel, que é o do ensino. Eu também sou professora, hoje eu trabalho na faculdade particular, né, na Atos Educação em Passo Fundo. E dou aula, né, no curso de engenharia elétrica. Até o ano passado eu estive na função de coordenação do curso, com os vários desafios que é isso, né, que a gente entende. E aí, até uma das disciplinas que eu ministro é a parte de eficiência energética. E aí, fazendo link com o comentário das meninas, fazendo uma comparação aí dos tipos de energia, dos tipos de fontes em termos de custos de geração, a gente chega à conclusão que a energia mais barata é a energia não consumida, né? Então, por isso, a grande relevância da eficiência energética dentro também do nosso processo de transição energética que a gente está fazendo. E aí, quanto à parte, né, dessa representatividade feminina, dessa participação da mulher dentro desse contexto, a gente vivencia isso diariamente na pele, quando a gente também tem essa expectativa de trazer mulheres, trazer meninas para esses cursos, né, os cursos associados à energia, e demonstrar as oportunidades que a gente tem, e demonstrar também ir trilhando um caminho para que elas possam chegar logo após, né, e trazendo essa representatividade, essa referência. Então, acho que a gente consegue ir contribuindo nesse sentido também, né, na parte do ensino e também nos projetos aí enquanto engenheira. Muito legal, isso é mesmo. Nós aqui na URGS, dentro da engenharia elétrica, só temos 12% de alunas mulheres, né? E na engenharia de energia, agora eu não me lembro o valor exato, mas é uma representatividade muito pequena, né? Então, isso é muito importante de ser trabalhado, de ser incentivado, e mulheres virem falar para inspirar outras mulheres a estarem aqui. Como o nosso painel ele é curto tempo, né? Por isso que a gente não fez apresentações e não trouxe os dados. A gente vai poder ter a oportunidade só de mais uma pergunta. Então, eu gostaria de que vocês pudessem fechar agora. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para a gente debater, e que acho que essa conversa poderia se estender muito mais. Falando assim, quais são as oportunidades que vocês veem para as mulheres nesse setor, como que elas podem ser incluídas nisso, e o que vocês acham que pode ser feito como diferença entre todos, né? Como que as pessoas aqui também podem contribuir com isso. Então, vamos recomeçar de novo, e a gente começa com a Daniela. Maravilha, Aline. Eu fico muito feliz, assim, porque hoje eu estou aqui representando o Síndico de Energia, mas eu e a Aline somos colegas lá na Sociedade de Engenharia. Sociedade de Engenharia, quando eu cheguei lá, dá para contar rapidinho, né? Eu pedi para usar o banheiro. E eu cheguei no banheiro, numa reunião, estava trancada a porta. Aí eu disse, tá trancada essa porta, você sabe onde está a chave? Não, mas tem outro banheiro de mulher ali. Fui no segundo banheiro, estava fechado também. Você sabe cadê a porta? Não sei cadê a chave, mas a gente vai arranjar. Eu disse, não, só um pouquinho, isso aqui é um sinal. Isso aqui é um sinal que, na verdade, você não precisa arranjar a chave, a gente tem que trazer mais mulheres aqui para dentro, né? E aí, quando a gente resolveu quando eles abriram um espaço para levar para a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul mais mulheres lá dentro, eu sugeri que a gente criasse um grupo de mulheres. E aí eles perguntaram, ok, mas quem são as mulheres que você quer botar nesse grupo? São as nossas conselheiras? Eu disse, não, eu quero representantes de academias. Então, nós chamamos uma representante, mais ou menos, né? Em alguns casos, tem 2 representantes por academia, aqui do Rio Grande do Sul, públicas e privadas, porque a gente entende que se tem uma ferramenta extremamente necessária, obrigatória para a formação de bons profissionais, sejam homens, sejam mulheres, é passar essa formação na academia. É fomentar a educação de qualidade na academia.
Tá? A educação técnica também a gente acabou descobrindo depois, saindo lá dentro do Sindenergia, porque a própria SUEPRO, que é a Superintendência de Escolas Profissionalizantes do Estado do Rio Grande do Sul, um braço da Secretaria de Educação do Estado, ela veio falar, nós precisamos passar por uma renovação dos cursos profissionalizantes, porque eles são um pulo provável para o mercado que pode ser para a academia. E aí, quando a gente viu aquilo, fecha perfeito. Tá? Então, hoje, qual foi o primeiro convite que a SUEPRO fez para a gente? A gente precisa modernizar os currículos das escolas técnicas e a gente quer inserir o assunto de renováveis. Então, a gente está muito feliz porque hoje começou com um projeto, depois passaram para 3 projetos, e eu sei que agora já está em 4 escolas técnicas no estado que estão com cursos remodelados, modernizados, incluindo cursos na área de energias renováveis. E todos estão com essa premissa de inclusão de mulheres, né? Então, assim, são pequenos, gigantescos passos que a gente vai dando, mas que eles são importantíssimos de estarem alinhados. Eu acho que com uma fala aqui, eu não sei se foi a sua, que é bem comunicar, tá? Porque se a gente não comunicar a demanda e as oportunidades, por mais que a gente forme, os excelentes profissionais que a gente vai estar formando vão acabar saindo. Então, eu acho que isso tem uma outra, que é uma necessidade grande de a gente manter essa nossa riqueza intelectual aqui no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, para a gente poder continuar crescendo. Excelente. Vou passar para a Gabriela. Então, pegando o gancho do que a Daniela falou, nós temos o curso técnico agora lá em Osório, na Escola Prudente de Moraes, né? Então, é uma das escolas também lá no Litoral Norte, né? Mas o que a gente pode fazer, né, para tentar melhorar essa questão? Uma das questões é fortalecimento das redes. Então, eu faço parte da Rede Mulheres do Biogás, né, que é uma rede que ela vem, né, para realmente incentivar e empoderar as mulheres, trazer elas para um ambiente seguro, né, para que se sintam motivadas a participarem dos eventos, né, a virem aqui na frente falar, a se posicionarem muitas vezes, né? E o que a gente pode fazer, né? Nós, lá na rede, a gente também fez um guia, né, de boas práticas. Então, neste guia, né, ele é tanto para eventos, quanto para as empresas, quanto para as universidades, né, em que ele traz algumas questões que nós, mulheres, muitas vezes também somos, né, um pouco preconceituosas, né, umas com as outras, e também, né, os homens, assim, né? Então, ele traz uma cartilhazinha que traz ali algumas dicas, né? Quem puder acessar, tá no nosso Instagram, né? Rede Mulheres do Biogás Brasil, também tem no nosso LinkedIn, né? E eu acho bem importante, assim, que as mulheres, elas comecem a vir mais, já estão vindo mais, participando mais dos eventos, né? Porque é nesse lugar que a gente consegue, né, passar também algumas mensagens, né? Acho que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? É um prazer, e qualquer coisa estamos à disposição, tanto a URGS aqui em Porto Alegre, quanto a URGS no campus Litoral. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Passo para a Cassandra. Então, eu acredito que a inclusão de um olhar feminino na eficiência energética, ela traga esse detalhamento, essa minúcia interessante e necessária, porque é quase uma mineração de dados de desperdício que nós temos que fazer num projeto de eficiência energética. São uma soma de várias oportunidades, seja em desperdício de ar comprimido, seja num mau dimensionamento de algum motor para aquela carga, para aquela função, simplesmente porque aquele motor estava com melhor preço do que o motor adequado. Então, não se calcula o problema, não se olha. O olhar da mulher na eficiência energética, ela vem muito nesse detalhamento. Eu acho que é um grande ganho termos mulheres engenheiras, toda essa turma aqui super qualificada, para contribuir para esse setor que está mais do que nunca sendo necessário no momento da transição energética. A eficiência energética, ela é a grande consciência energética do mercado,
ela tem um poder de transformação, porque ao comunicar, ela engaja e envolve as pessoas. Uma vez que eu entendi que eu tenho aquela responsabilidade, que aquela informação me foi dada, eu passo a ter essa responsabilidade. E como responsabilidade vou atuar, vou agir e vou fazer com que a sustentabilidade desse ganho se estabeleça. Esse é o meu recado. Obrigada, Cassandra. Passo para a Larissa. Bom, para abordar essa fala de mulheres, eu gostaria de falar que antes mesmo de eu ser engenheira, eu sou técnica em eletrotécnica pela Fundação Liberato de Novo Hamburgo. E é muito interessante ver como eles estão fazendo essas questões de incentivar que as mulheres estejam lá. E para título de curiosidade, eu fiz o meu estágio do técnico na manutenção industrial. Eu fiz manutenção preventiva, manutenção corretiva nas máquinas. E daí foi de lá que eu vi que existe muito desperdício na indústria e eu pensei, é nessa área que eu tenho que seguir, eu tenho que ir atrás da eficiência energética e achar meios de economizar energia elétrica. Aí fui lá, fiz minha graduação, me identifiquei e também é interessante dizer que na minha turma de graduação era metade mulheres e metade homens. E no final das contas eram mais mulheres do que homens, porque as mulheres ficaram mais firmes no final do que os próprios homens para terminar a graduação em engenharia. E falando também sobre a questão do técnico em eletrotécnica, recentemente na empresa em que eu trabalho entraram 2 estagiárias técnicas em eletrotécnica. E uma delas está trabalhando diretamente comigo no desenvolvimento de projetos e o que eu mais prezo no dia a dia é o quê? Passar o meu conhecimento genuinamente para a próxima pessoa, para ela trabalhar lado a lado comigo. E passar isso para uma mulher é muito mais importante. Por quê? Porque eu vejo que a minha empolgação cativa ela. E ela entrou na empresa dizendo que não sabia exatamente para que área ela queria seguir. Porque o que acontece? Da minha turma, quando eu saí do técnico em eletrotécnica, entre 10 e 15 gurias que saíram, eu fui a única que segui para engenharia. E ela me falou esses dias de que ela não tinha certeza, mas agora ela tem, que ela quer trabalhar com eficiência energética, porque eu cativei ela de tal forma, tudo que eu acredito, no propósito que eu tenho, que ela se sentiu motivada também e quer seguir nessa área. E eu acho que é esse recado que eu tenho para passar, tipo, tudo que tu fizer, faça com propósito e passe genuinamente esse teu conhecimento adiante, que daí eu acho que sempre vai dar certo, tu sempre vai alcançar teus objetivos. Obrigada, Larissa. Passo para a Amanda. Então, acho que formas de viabilizar isso, né, através de programas que a gente já conta com vários, né, com várias oportunidades nesse sentido. A parte também de redes de apoio que a gente falou, na verdade a gente, aqui finalizando, a gente faz um apanhado do que já foi falado anteriormente, né? Mas só para, acho que finalizar como um pensamento final, é que aqui, ouvindo o relato de vocês, é muito gratificante, é muito importante esse momento, e ouvindo a Larissa agora também, eu me sinto representada nela. Então, eu acho que é esse mesmo sentimento que eu tenho nesse momento, é o que a gente busca passar para outras meninas, para outras mulheres que estão, pode ser, talvez, pensando em iniciar nessa carreira, ou talvez já iniciando, e que, às vezes, tem certos receios, tem algumas dúvidas, e é a gente mostrar que isso dá certo. Então, acho que seria isso. E só para complementar essa tua reflexão, né? Por que a gente está falando disso? Porque 80% das mulheres que estão no setor já sofreram alguma discriminação por ser mulher. Então, esse ponto, ele é muito importante. A gente não pode fazer todo o trabalho de trazer essas meninas e depois ter um ambiente hostil a elas. A gente tem que ser um ambiente para que elas se sintam vontade de trabalhar ali, né? E que não haja diferença porque a gente é mulher ou que não é. Então, isso é fundamental para que a gente tenha respeito, né? Todas as estruturas de inclusão não adiantam se depois não acontecer um programa de permanência. Olha o que a Larissa falou,
eram 15 meninas e só uma foi para engenharia. E a gente tem dados dos Estados Unidos, por exemplo, que as mulheres que fazem engenharia elétrica, nem 50% se tornam engenheiras eletricistas de fato no dia a dia. Então, assim, são dados muito alarmantes e são reais. Não é um mimimi, não é um choro de uma dor de outra. É uma dor geral. Então, a gente precisa, assim, desses espaços para a gente conversar, para a gente fazer a mudança. Essa mudança, as redes de apoio, elas são fundamentais, né? Como eu falei aqui da Rede Messol, que eu faço parte, a Gabi faz da Rede Biogás, mas também essa conversa, esse discurso alinhado com os homens. Os homens precisam ser... A gente está junto nessa luta, né? Aqui não é uma luta contra os homens, não é uma luta para juntar junto com os homens, né? É para que a gente faça isso juntos. E isso juntos vai ser muito melhor para todos, inclusive por causa da questão da mão de obra, vai faltar. E a gente precisa das mulheres, então é essa a reflexão que a gente tem que pensar. Muitas vezes, por a gente ter sido criado dentro dessa estrutura que é tão machista, a gente não se dá conta das coisas que a gente faz, né? E existem infinitas. Então, a gente tem que repensar para que a gente faça, de fato, a transição energética justa e inclusiva, é que a gente pondere todas as fontes, que a gente dê espaço para todas as pessoas e também, né, para os negócios, que a gente consiga aqui, nesses 3 dias de fórum, ver negócios diferenciados, oportunidades diferenciadas. E muito obrigada por estar aqui com a gente, por nos ouvir, por ter ficado aqui nos ouvindo, porque muitas vezes, quando a gente tem esse tipo de meeting, os homens são os primeiros a sair. Então, muito obrigada os que ficaram presentes e as mulheres também.